Sejam bem-vindos a mais uma aula do Clube do Eco. Hoje eu vou falar de ecocardiograma transesofágico. Meu nome é Larissa, sou fellow em ecocardiografia pediátrica. Essa apresentação é como parte do programa de fellowship em ecocardiografia da Cardioped Brasil. Eu utilizei para essa aula o guideline da ACE, né, de performance em ecocardiografia transesofágica para crianças e pacientes com cardiopatias congênitas. O ecocardiograma transesofágico, então, ele fornece imagens de melhor qualidade para avaliação das estruturas cardíacas, além do monitoramento, né, durante procedimentos cardíacos, tanto antes quanto durante e após esses procedimentos, então sem interrupção. O ecocardiograma transesofágico, ele fornece, então, essas imagens de uma qualidade superior para avaliação anatômica, né, indicado principalmente naqueles casos em que a ecocardiografia transtorácica tem janelas limitadas, além da avaliação funcional, então, essencial durante a realização de cirurgias cardíacas e outros procedimentos cardíacos. Ela não deve servir como uma única fonte ou a principal fonte para diagnóstico, né? Ela é um exame complementar, então todo paciente que é encaminhado para a realização da ecocardiografia transesofágica, ele deve ter um eco transtorácico prévio. Essas são as principais indicações, né, conforme o guideline da ACE para a realização da ecocardiografia transesofágica. Então, são indicações de diagnóstico, perioperatórias e guia de intervenções. Então, nas indicações diagnósticas, deve ser realizado naqueles pacientes com suspeita de cardiopatias congênitas que, por limitação do eco transtorácico, não conseguiu ser plenamente diagnosticada, então, de forma complementar. Para avaliação de forame oval pérvio associado a acidente vascular cerebral, para avaliação de suspeita de fonte embólica de origem cardíaca, na avaliação de tunelizações, então como nos tubos de Fontana, as tunelizações tipo Senning ou Mustard, e nas suspeitas de lesões aórticas agudas e avaliações de próteses valvárias quando você tem uma grande limitação de janela para avaliação no eco transtorácico. Além de avaliação de trombos intracardíacos, principalmente naqueles pacientes que vão ser submetidos à cardioversão, né, por Flutter, por exemplo, em que você tem que se certificar de que você não tem nenhum trombo antes de você fazer essa cardioversão. Na avaliação de derrame pericárdico e de funções em pacientes com externo aberto ou com janela transtorácica muito limitada. E na avaliação de trombos e vegetações, então a gente consegue fazer essa avaliação de uma forma mais minuciosa nos pacientes através do ecocardiograma transesofágico. Nas indicações perioperatórias, então, ela é essencial para avaliação e definição de anatomia cardíaca, né, complementar e da função cardíaca no pré-operatório, além da monitorização intraoperatória de volume, de função ventricular e nos resultados de pós-operatório, tanto das cirurgias que foram feitas, quanto de função cardíaca para orientar o uso de drogas vasoativas, a reposição de volume. Então, essas indicações são tanto de perioperatórios quanto de procedimentos. E no guia de intervenção, então, é essencial, né? O eco transesofágico, ele possibilitou uma melhor intervenção, né? Através de dispositivos, por exemplo, de oclusão percutânea. Pode ser realizado durante procedimentos de atrioseptostomia por balão, implante valvar percutâneo, ablação por radiofrequência, para avaliação de resultados, então, em cirurgias minimamente invasivas ou em procedimentos cardíacos por vídeo, e no implante de dispositivos de assistência ventricular, como o Impella. E as contraindicações, existem contraindicações absolutas e relativas. As contraindicações absolutas são pacientes com fístula traqueosofágica não corrigida, pacientes com obstrução ou estenose de esôfago, com perfuração de vísceras, paciente com hemorragia digestiva alta ativa e naqueles pacientes que não vão realizar o procedimento sob anestesia geral, intubação orotraqueal, um baixo controle de via aérea, insuficiência respiratória aguda ou pacientes pouco sedados ou pouco cooperativos. Né? Isso no caso dos pacientes que realizam, por exemplo, o eco transesofágico só com sedação. As contraindicações relativas. Então, pacientes com cirurgias prévias de trato gastrointestinal alto, pós-gastrostomia com ou sem fundoplicatura, com histórico de câncer de esôfago, com histórico de hemorragia digestiva alta recente ou varizes esofágicas, paciente com esofagite ou úlcera gástrica, com restrição de mobilidade cervical,
paciente com coagulopatias ou trombocitopenias pelo risco de sangramento, pacientes com diagnóstico de anel vascular ou anomalia de arco aórtico com ou sem comprometimento de via aérea e pacientes com doenças orofaríngeas. Então, isso são contraindicações relativas, deve ser pesado o risco-benefício em cada paciente. As complicações, então, na faixa etária pediátrica varia em torno de 1 a 3%. Nos casos dos neonatos e lactentes, devido ao tamanho das sondas, né, pode acontecer uma compressão vascular ou comprometimento ventilatório desses pacientes, principalmente naqueles de baixo peso. E nos pacientes com drenagem anômala de veias pulmonares, a própria presença da sonda no esôfago pode ocasionar compressão, então, de uma veia vertical e reduzir a drenagem venosa. Então, muitas vezes, nesses pacientes, não é possível fazer o exame, porque você tem um comprometimento significativo, né, de débito nesses pacientes, quando você tem compressão, dessa drenagem das veias pulmonares nos pacientes com drenagem anômala. As complicações mais comuns são disfagia em cerca de 18% dos pacientes, mais comuns em crianças abaixo de 3 anos. Alterações de mucosa local, então edema, eritema, hematoma, erosão ou petequias, nenhuma delas com uma complicação a longo prazo. E as complicações mais raras e mais graves são perfuração esofágica, laceração gástrica e estenose subglótica. Durante a realização do exame, então, é necessário inserir a sonda antes do posicionamento dos campos estéreis para minimizar o risco de infecção, e finalizar o estudo antes da incisão da pele para minimizar os efeitos do eletrocautério. Durante a cirurgia, a sonda deve ser posicionada no estômago para minimizar essas complicações e para você ter uma menor interferência do posicionamento da sonda durante a cirurgia. O tamanho das sondas, então aqui a gente tem essa imagem à direita, né? As principais sondas, a gente tem 4 tamanhos de sondas principais. A sonda micromultiplanar é a que a gente fala de neonatal, né? Que são para pacientes em geral abaixo de 3 quilos, até 2,5 kg, um pouco menos. É essa sonda mais fina, né? Que a gente consegue ver na parte inferior da imagem. A sonda que a gente fala de pediátrica é a sonda que a gente utiliza em torno de 3 quilos a 3,5 kg, né? Acima desse peso, que é essa sonda um pouco mais acima, que vocês conseguem ver que muda já bastante o calibre. E as sondas adultas, a gente utiliza em torno de 20 a 25 quilos, depende da orientação do fabricante. No guideline da EASY, ele fala para utilizar essa sonda acima de 25 quilos, mas o brasileiro fala acima de 20 quilos. E a sonda 3D, ela muda um pouco de calibre, mas é basicamente a mesma conformação da sonda, e ele fala para ser utilizado em pacientes acima de 30 quilos. Essa é a sonda de eco, né? Então, na ponta da sonda, a gente tem esse cristal, que é o responsável pela formação das imagens, o endoscópio e a empunhadura. Na empunhadura, que a gente tem os comandos, né? Tem a trava e os comandos de movimento da sonda. Então, os principais movimentos. Como a gente consegue ver nessa figura à direita, a gente consegue adquirir as imagens do eco transesofágico a partir da introdução e da retirada dessa sonda, né, do endoscópio, e você conseguir fazer o movimento, então, de horário ou anti-horário com essa sonda, tá? Então, esse é o primeiro movimento que a gente faz para aquisição das imagens no eco transesofágico. Além disso, sem precisar fazer a movimentação com os controles, né? É só o movimento da sonda. Os controles da sonda adulta e pediátrica, ela muda um pouco. As sondas, as duas, né, tanto a pediátrica quanto a adulta, tem esse movimento antero-posterior, que é o movimento que a sonda faz em direção à estrutura, né? Então, principalmente no transgástrico, a gente precisa que essa ponta da sonda, né, onde está o cristal, ele fique mais próximo do órgão para a gente conseguir as imagens. Então, ela tem esse movimento de anterior e posterior. E nas sondas adultas, a gente tem esse movimento lateral também, como mostra nessa imagem aqui mais à esquerda, então mais para a direita ou mais para a esquerda. As sondas pediátricas, a gente não tem esse movimento lateral, esse controle de sonda na pediátrica, a gente faz o ângulo, e na sonda adulta, a gente tem um botão, né, que faz o ângulo da sonda para a gente também conseguir a aquisição das imagens, tá? Então, as duas fazem ângulo de 0 a 180 graus e a gente consegue fazer essa movimentação, né, de antero-posterior, tá? E as janelas do eco, né, transgástrico
Desculpa, as janelas do ecocardiograma transesofágico, então a gente tem o esofágico alto, o esofágico médio, o transgástrico e o transgástrico profundo, tá? Então, isso a gente consegue a partir da introdução e da retirada da sonda, que é aquele primeiro movimento que eu mostrei, assim como você girar no sentido horário e anti-horário, tá? Então, essas são as posições principais do endoscópio no esôfago para a gente conseguir as imagens. A partir daí, a gente vai dar o ângulo, fazer aquele movimento anteroposterior ou lateral para conseguir as imagens. Essa primeira imagem, então, a gente tem um vídeo, né, mostrando um esôfago alto, na posição neutra que a gente fala, em torno de 0 a 10 graus, a gente consegue observar essa estrutura bastante superior, que é a aorta ascendente. Então, a gente tem consegue observar patologias, né, principalmente de arco aórtico, e esse a gente consegue ver também aqui abaixo da aorta ascendente, onde está legendado a inominada. Então, a gente consegue fazer a avaliação dessas estruturas no esôfago alto com a sonda na posição neutra. Já a gente fazendo um ângulo dessa sonda, então a gente angulando em torno de 70 a 90 graus, a gente consegue fazer a avaliação da via de saída do ventrículo direito, tronco pulmonar. Nesse caso, a aorta acaba ficando no seu corte mais transversal, né? E o tronco pulmonar mais longitudinal. Então, a gente consegue fazer uma melhor avaliação do tronco pulmonar aí no esôfago alto com um ângulo em torno de 90 graus, 80 graus, tá? A gente consegue avaliar todas essas estruturas. Então, a gente avalia principalmente aqui o tronco pulmonar. No esôfago médio, onde a gente adquire a maioria das imagens, né? A gente vai introduzindo e retirando essa sonda para conseguir as principais imagens que a gente faz no ecocardiograma transesofágico. A primeira imagem a gente já está bastante habituado a ver no ecocardiograma transtorácico, que é um corte em 4 câmaras. Aqui, diferente do transtorácico, a gente tem a posição da sonda mais próxima dos átrios, porque essa sonda está no esôfago, né? Diferente dos transdutores no transtorácico, que está mais próximo da região apical. Então, essa posição é mais próxima do transdutor, a gente tem então o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e a gente consegue fazer a avaliação completa dessas estruturas, né? Fazer a avaliação de morfologia desses ventrículos, de função ventricular, avaliar essas válvulas, então a competência valvar, a presença de lesões valvares, além de varrer o septo interventricular, né? Avaliar a presença de comunicações interventriculares. Isso também, então, no esôfago médio, numa posição neutra, né, em torno de 0 a 10 graus. Já nessa imagem, a gente está no esôfago médio um pouquinho mais alto, né, ainda na posição neutra, mas a gente abriria o que a gente corresponde aos 5 câmaras no ecocardiograma transtorácico, mas a gente consegue fazer uma avaliação mais completa, né, uma anatomia um pouco mais detalhada, então, da via de saída do ventrículo esquerdo e da válvula aórtica, né? Então, obstruções subvalvares, a presença de lesões subvalvares ou lesões aórticas, a gente consegue fazer a avaliação nesse corte. Então, como a gente consegue observar na imagem, a gente tem aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a aorta, né? E a válvula mitral. Aqui a gente também consegue observar todas essas estruturas. Aqui nessa imagem, a gente já precisa dar um pouco de ângulo, então, mais ou menos na mesma posição em que a gente estava fazendo o 4 câmaras, a gente angula em torno de 50 a 70 graus na sonda e a gente adquire uma imagem de 2 câmaras, né? Bastante semelhante também ao que a gente consegue fazer no ecocardiograma transtorácico. Nessa imagem, a gente consegue avaliar melhor essa válvula mitral, tá? Então, seus componentes do folheto anterior, a gente consegue ver todos os seus segmentos a partir da rotação, né, horária e anti-horária, então de A2, A3 e A1, mais central, e os segmentos do folheto posterior, P3 e P1, e os seus músculos, o anterolateral e o posteromedial, tá? Então, nessa imagem, a gente utiliza bastante para avaliação de função ventricular e avaliação de disfunção dessa válvula mitral por conta da gente conseguir fazer essa melhor avaliação dos segmentos. Aqui ainda num corte em 2 câmaras, mas nesse movimento de girar horário e anti-horário, a gente consegue fazer a avaliação, então quanto mais você vira no sentido horário, a gente consegue ver então os segmentos da imagem do folheto anterior, né? Então aqui a gente ainda tem P3, como a gente tinha na imagem anterior, mas a gente não tem mais o folheto
P1, a gente consegue avaliar, então, todo o folheto anterior, né, desde o seu segmento A3 até A1, e a gente consegue caracterizar muito bem, principalmente nos casos de insuficiência, que a gente precisa localizar esses jatos. Então, simplesmente naquele duas câmaras, mais ou menos num ângulo entre 80 e 100 graus, a gente faz esse movimento de girar horário e anti-horário para fazer a avaliação de todos esses segmentos. Aqui é um pouco mais de ângulo, mais ou menos na mesma posição, mas angulando um pouco mais o transdutor em torno de 120 até 140 graus, a gente faz a via de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, os mesmos segmentos que a gente observa no transtorácico, que é o P2 e o A2, a gente consegue fazer uma boa avaliação desses segmentos e observar, né, fazer uma boa avaliação da via de saída do ventrículo esquerdo e valva aórtica, também pesquisando obstruções subvalvares, a presença de insuficiência valvar e até a presença de CIVs. A gente consegue ver, então, nessa imagem, aqui mais próximo do transdutor, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a via de saída do ventrículo esquerdo e valva aórtica. Um pouco mais superior na imagem, né? Então, tracionando um pouco a sonda e angulando em torno de 140 a 145 graus, a gente consegue fazer uma melhor avaliação dessa aorta proximal, né? Dessa válvula aórtica e a aorta ascendente. Então, a gente só traciona um pouco e dá um pouco de ângulo, a gente consegue observar essa válvula aórtica e a sua anatomia e a aorta ascendente, então, com a presença de estenose. Então, nessa imagem, a gente está, então, no esôfago médio, né? A gente consegue observar a válvula aórtica e a aorta ascendente. Aqui nos folhetos, o mais próximo do transdutor, o folheto não coronariano, e um pouco mais distante do transdutor, o coronariano direito. Então, é o inverso do que a gente consegue observar no ecocardiograma transtorácico. Então, tracionando um pouco mais a sonda, as estruturas num esôfago médio mais alto, a gente consegue observar da mesma forma, né, o que a gente observava no esôfago alto, que é a aorta ascendente, mas aqui a gente consegue fazer essa varredura desde a válvula aórtica, a junção até a aorta ascendente, e a gente consegue observar também a artéria pulmonar direita mais superior, né, mais próxima do transdutor, no seu sentido mais transversal, tá? Mais ou menos na mesma posição, num esôfago médio-alto, a gente consegue, a partir do ângulo, fazer a avaliação, então, desse tronco pulmonar e artéria pulmonar direita. Então, onde a gente estava com a aorta ascendente em longitudinal e na pulmonar direita em transversal, a gente angula até 30 graus, e a gente consegue abrir um pouco melhor, então, essa pulmonar direita em longitudinal e o tronco pulmonar, tá? Então, quando a gente precisa fazer a avaliação, a medida desses ramos do ramo pulmonar direito e avaliar o tronco pulmonar, a gente faz essa imagem. As veias pulmonares, em geral, a gente posiciona no quatro câmaras, né? Então, a gente vai subindo esse endoscópio até uma posição mais alta, né? A gente consegue fazer a varredura do septo interatrial e angulando o transdutor no sentido horário e anti-horário, a gente faz a avaliação das veias pulmonares, né? Aqui ele está num corte em que ele angulou bem, né? Mostrou de forma bem isolada a veia pulmonar direita. Então, a gente consegue fazer essa avaliação. Às vezes precisa de um pouco de ângulo, até 20, 30 graus, para a gente conseguir abrir as duas veias pulmonares, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Mas a gente consegue fazer, então, VTI dessas veias pulmonares, confirmar o seu posicionamento e a sua drenagem no átrio esquerdo. Da mesma forma, as veias pulmonares esquerdas, a gente consegue tanto fazendo a rotação, né, no sentido anti-horário, ou a gente consegue também, como ele refere aqui na diretriz, angulando em torno de 90 a 110 graus, tá? Então, na posição que a gente estava para avaliar as veias pulmonares direitas, a gente faz um ângulo até 110 graus e a gente consegue ver essas pulmonares esquerdas, tá? Da mesma forma, às vezes a gente precisa de um pouco de rotação, horário e anti-horário, para confirmar o posicionamento das duas veias pulmonares drenando no átrio esquerdo. E o apêndice atrial esquerdo, um pouco mais baixo, né, introduzindo um pouco mais a sonda, onde a gente estava vendo as veias pulmonares, a gente consegue ver o apêndice atrial esquerdo. É importante a gente caracterizar bem esse apêndice para não confundir com a drenagem das veias pulmonares e também nos pacientes, por exemplo, que vão ser submetidos à cardioversão, a presença de trombos, né? Então você consegue avaliar bem essa estrutura.
Aqui onde a gente estava na avaliação das veias pulmonares, a gente consegue também avaliar o septo interatrial, mas um ângulo um pouco menor, em torno de 50 a 70 graus. Então, em geral, a gente parte do corte em 4 câmaras e traciona um pouco a sonda mais superior, né, para conseguir avaliar, então, o septo interatrial. Nessa imagem, a gente consegue ver, então, na parte mais próxima do transdutor, o átrio esquerdo, o septo interatrial e mais distante a veia cava inferior e o átrio direito. Com um pouco mais de ângulo nessa mesma posição, então em torno de 90 até 110, 120 graus, a gente consegue fazer a avaliação das veias cavas, tá? Então, como mostra nessa imagem, a gente consegue ver a cava inferior e a cava superior, então a gente faz toda a varredura do septo interatrial para avaliação, por exemplo, de forame oval ou de comunicações interatriais, e a gente consegue avaliar essas veias cavas, né? Avaliar o posicionamento, por exemplo, de catéter que esteja na veia cava superior ou a presença de trombos e outras alterações. Nessa imagem, a gente consegue adquirir mais ou menos naquele 4 câmaras em que a gente angula para os 5 câmaras, né? Então, tracionando um pouco e rotacionando a sonda em torno de 40, 50 graus, a gente consegue ver essa válvula aórtica no seu sentido transversal, né? Então, de face, a gente consegue caracterizar bem as suas estruturas, né? Então, a gente consegue observar lesões valvares aórticas. A gente consegue ver aqui, então, é, os, os seios mais próximos do transdutor são o não coronariano e o coronariano esquerdo. Aqui a gente consegue observar nessa imagem também a coronária esquerda, né, se originando desse seio coronariano esquerdo, e mais distante do transdutor, então mais próximo da via de saída do VD, o coronariano direito. Tá? Então, para lesões valvares aórticas, a gente consegue caracterizar bem nessa imagem. E a presença de CIVs também, quando a gente tem comunicações perimembranosas, por exemplo, a gente consegue fazer esse corte e fazer uma boa avaliação. Na mesma altura, né? Então, só com um pouco mais de ângulo, até 70 graus mais ou menos, a gente abre melhor a via de saída do ventrículo direito e o tronco pulmonar, tá? Então, aqui a gente consegue avaliar bem obstruções subvalvares pulmonares, a válvula pulmonar, né? Se tem insuficiências, estenoses, e o tronco pulmonar proximal. Subindo um pouco mais o transdutor, então, e reduzindo o ângulo até em torno de 20, 30 graus, a gente consegue fazer a avaliação desse tronco pulmonar e dos seus ramos. Então, a gente consegue fazer a avaliação dessa bifurcação, tanto da artéria pulmonar direita quanto da artéria pulmonar esquerda, e o tronco pulmonar. E girando no sentido horário e anti-horário, a gente consegue fazer a avaliação melhor desses ramos pulmonares, tanto da artéria pulmonar direita quanto da artéria pulmonar esquerda. No transgástrico, então, no transgástrico, a gente consegue fazer a avaliação da veia cava inferior e das hepáticas, num ângulo em torno de 80 a 110 graus. A gente consegue ver bem essa cava inferior e a drenagem no átrio direito, né, a partir da introdução e da retirada da sonda. E a gente consegue avaliar também no transgástrico um pouco mais alto, a gente consegue fazer a avaliação da válvula mitral, né? Então a gente consegue ver os seus folhetos anterior e posterior, caracterizar então as disfunções, né? A presença de insuficiências, de lesões valvares nessa válvula mitral. A gente consegue avaliar também bem a função, né, do ventrículo esquerdo, então de alterações segmentares, já que a gente vê esse ventrículo esquerdo então ao nível da válvula mitral. Introduzindo um pouco mais a sonda no transgástrico, a gente faz a avaliação desse ventrículo esquerdo ao nível dos músculos papilares, então também avaliando a presença de lesões, a gente consegue avaliar comunicações interventriculares quando a gente coloca Doppler nessas imagens, e a gente consegue avaliar também alterações segmentares. E um pouco mais profundo, a gente introduzindo mais esse transdutor no transgástrico, a gente consegue fazer a avaliação das suas regiões mais apicais. Então, né, pesquisando comunicações interventriculares apicais, a gente consegue ver também ali uma parte do ventrículo direito, né? Então, angulando essa sonda, a gente consegue ver ainda em torno de 0 até 20 graus. Ainda no transgástrico, com um pouco mais de ângulo, até 120, 140 graus, a gente consegue avaliar esse ventrículo esquerdo um pouco mais longitudinal, né? Então, a gente consegue ver aqui a válvula mitral, o ventrículo esquerdo e a via de saída aórtica, mais ou menos como a gente faz no parasternal em eixo longo, quando a gente faz o ecocardiograma transtorácico, né? Então, a gente consegue avaliar essas estruturas, avaliar a via de saída aórtica. E o transgástrico profundo,
a gente consegue fazer essa avaliação um pouco melhor e com um pouco mais de precisão dessas vias de saída. Então, às vezes, para a gente conseguir pegar ângulo quando a gente tem uma suspeita de estenose aórtica ou subvalvar aórtica, nessas imagens do transgástrico profundo, às vezes você consegue alinhar melhor. Então, aqui a gente consegue ver o ventrículo esquerdo e a via de saída aórtica, com um ângulo em torno de 20 graus, mais ou menos, no transgástrico profundo, e fazendo esse movimento dianteiro-posterior da sonda. E da mesma forma, com um pouco mais de ângulo, em torno de 50 até 90 graus, a gente abre a via de saída do ventrículo direito, né? Então a gente consegue ver ventrículo direito e tronco pulmonar também um pouco mais alinhado, né? No caso da gente precisar pegar algum gradiente. E um transgástrico profundo com ângulo em torno de 80 a 90 graus, a gente tem uma imagem bastante semelhante ao subcostal para varredura do septo interatrial, né? Então a gente consegue observar ali o átrio direito e o átrio esquerdo e a gente consegue fazer essa avaliação de todo o septo interatrial, né? A cava superior drenando no átrio direito também na pesquisa, então, de comunicações interatriais, de forame oval pérvio. O ecocardiograma transesofágico 3D, ele foi um avanço na ecocardiografia, né? Ele fornece imagens de boa qualidade, principalmente de estruturas de septos e valvares, tá? Os transdutores que têm essa tecnologia 3D são só de tamanho adulto e ele fornece, então, imagens com corte eficiente, mas é preciso um treinamento adequado e softwares específicos, e eles são utilizados em momentos em que você precisa fazer melhor avaliação de estruturas específicas, então não é durante todo o exame. Então, além da sonda de 3D, você precisa ter um aparelho específico e um profissional treinado para adquirir essas imagens. No guideline, ele traz, né, as principais indicações, recomendações para o uso da ecocardiografia 3D nas doenças cardíacas congênitas. Essas são as referências que eu utilizei. Obrigada.